começar então, né, com o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje eu acredito que não vai ser muito complicado, não. Eu só vou tirar talvez um tempinho, né, para fazer um passo a passo, né, de uma modelagem, né, de um sistema aqui bem específico para você, porque vocês vão precisar, né, disso principalmente para o primeiro projeto do Lab. Então, eu vou tirar um tempinho aqui para fazer um passo a passo, mas eu acho que, na realidade, essa parte da carga mecânica é até bem pequena. Então, tem chance de eu acabar ela, inclusive, hoje. Se eu acabar ela hoje, né, eu vou, na quarta-feira, tirar, então, a aula até para falar um pouquinho do primeiro projeto de EL e 25, sabe? Que tem a ver com essa parte da carga mecânica. Então, eu já adianto para vocês e já aproveito a aula para falar algumas coisas para vocês, já que esse projeto 1 tem. Vocês vão ter, né, somente uma aula, né, para fazer, né, 2 semanas no caso. Eu já aproveito e já dou algumas dicas, já falo algumas coisas. E deixo o laboratório para explorar talvez o aspecto da simulação. Né? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma coisa contra? Quer falar alguma coisa? Inclusive, eu esqueci de falar na semana passada, tá? De maneira geral, se vocês não gostam de alguma das coisas que eu apresentei para vocês sobre a disciplina, distribuição de pontos ou aferição de frequência, vocês podem conversar comigo que eu posso mudar. Quando eu falo que eu posso mudar, não é que eu vou mudar se você pedir. Eu vou mudar se você pedir e apresentar um argumento que me convença. Então, por exemplo, se eu acho melhor você fazer dessa forma por causa disso, disso, disso. Eu falo, caramba, esse cara tem razão. Né? É melhor fazer desse jeito. Então eu mudo e aviso, tá? Mas mudar por mudar, é claro que eu não vou fazer isso, mas com um bom argumento até acho bom, né, porque ajuda, na verdade, a melhorar a disciplina. Se alguém quiser falar algo, pode falar antes de eu começar a aula. Beleza. Se não precisa ficar para agora não, tá, pessoal? Se ao longo do semestre, né, tiver alguma coisa que vocês queiram, né, discutir, fiquem à vontade, tá? Pode ser por e-mail, pode ser um tempinho depois da aula, né, tal, a gente conversando, né? Então, não precisa ser agora, né, que às vezes pego vocês aí muito de surpresa, né? Mas e a ideia não vem, né, no momento, né? Vem às vezes com o tempo. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui a minha tela, né? Eu vou falar, né, pessoal, sobre modelagem de carga mecânica. Ô caramba, ô Guilherme, eu sou. Desculpa, pessoal, eu estou usando alguns slides antigos que eu fiz e eu esqueço de mudar, de atualizar. Mas tudo bem. Eu vou falar aqui sobre modelagem de carga mecânica, né? Isso deve ser algo que vocês já viram, né? Nas disciplinas lá, né, da parte, né, de sistemas de controle, né? Principalmente modelagem, né, de sistemas dinâmicos e tudo mais. Aqui eu vou focar um pouquinho, né, na parte mecânica, né, para a gente relembrar. Porque é uma parte que, né, pelo menos com engenharia elétrica, né, engenharia de controle e automação, às vezes fica um pouco distante, né, a gente
mexe muito com a parte elétrica, né, sabe muito melhor, né, sobre modelo elétrico, ou modelos, né, de componentes elétricos e elétricos, eletrônicos, né, e acaba às vezes deixando um pouquinho de lado a parte mecânica, né, mas é normal, né, não é nossa especialidade, né. Mas o que acontece, né, a gente tá falando de acionamentos, né, tá falando então, né, de usar um motor, né, e esse motor vai acionar uma carga mecânica, né. A gente precisa ter no mínimo uma ideia, né, de como que a gente vai modelar, né, essa carga mecânica para né, conseguir depois, né, usar o fazer, né, o nosso sistema de controle, né, porque o nosso controle vai atuar, né, de forma a suprir, né, todo o conjugado, né, que é exigido no eixo, né, pela carga. Então a gente precisa ter um modelo bom, né? É claro que modelar isso é muito difícil, né? Precisar, né, de uma boa maneira, um momento de inércia ou, né, um coeficiente de atrito, né? Às vezes foge muito do escopo nosso, né, de um engenheiro, né, eletricista, de um engenheiro de controle e automação, né? Porque é muito particular, né, da característica construtiva, né? Então, né, só parando para pensar, né, no rotor, né? O rotor, ele, né, por exemplo, de uma máquina de indução, né? Ele tem, né, ali um material ferromagnético, né? Mas ele tem as barras, né, de alumínio, né? Que são fundidas ali, né, para fazer a gaiola de esquilo, né? Algumas ranhuras. Então, né, tentar modelar ele por um cilindro, às vezes, né, é uma boa, né, modelagem, uma boa aproximação, mas não é exato, né, dependendo, pode não ser, né, tão bom assim, talvez para o engenheiro mecânico, né, mas fora isso, né, a questão, né, do formato, do cilindro, ou de outras partes, né, que porventura, né, possa ter no motor, né, não, a gente não está tão interessado em saber como que faz o modelo de cada um, né? A gente vai querer, na verdade, algum valor, né, de inércia ou de atrito, elasticidade que consiga, né, caracterizar bem o comportamento daquela carga mecânica, né? E essas questões, né, como determinar, muitas vezes vai ser até um papel do engenheiro mecânico, né? Não vai nem ser do engenheiro eletricista ou do engenheiro de controle. Então, a gente tem que saber lidar um pouco, né, com essa informação que vai ser repassada para a gente, né? Determinar a partir, né, do como, né, de como é construído, né, o motor pode fugir muitas das vezes, né, do nosso escopo, né? Talvez se você mexa com um projeto, né, e comece a ter, né, uma, uma expertise, um conhecimento muito grande, né, de sistemas mecânicos, né, você consiga, né, realizar esse tipo, né, de modelagem, né, mas aí é muito específico, né, um trabalho bem específico. Né. Basicamente, né, para fazer, né, os nossos modelos, né, a gente usa as leis de Newton, né. Então, a gente escreve, né, algumas equações aqui, né, que descrevem, né, o movimento, né, segundo a lei de Newton aqui, né, talvez a mais famosa, né, força igual a massa vezes a aceleração, né, e a partir, né, das equações, né, de movimento a gente vai tirar, né, os nossos modelos. Como a gente está falando de motor, né, e os motores, né, de maneira geral produzem, né, movimento rotacional, então a gente não vai usar muitas equações de movimento linear, né? A gente vai usar mais as equações, né, do movimento rotacional, né, que tem o análogo, né, com o movimento linear. Então força, né, na verdade é torque, o conjugado, né? E aceleração
né, linear vira aceleração angular, velocidade linear, velocidade angular, e deslocamento linear, né, vira deslocamento angular, né, do θ. Né, e massa vira momento de inércia, né, atrito, né, continua sendo atrito, né, só que agora é um atrito angular, né, e aqui, né, a constante de elasticidade, né, K, é uma constante de elasticidade agora angular, né, ou de torção. Então, a gente tem os análogos aqui, né, então, o movimento de inércia, né, relaciona, né, o conjugado, né, com a aceleração linear, o atrito, né, relaciona, né, velocidade com o torque, e a elasticidade relaciona, né, o deslocamento angular com o torque. Então a gente vai usar aqui, né, na verdade, muito mais as equações de movimento rotacional, né? Então, né, a gente, né, cada uma dessas grandezas, né, aceleração, velocidade, deslocamento, né, né, não só as de movimento linear, né, a aceleração angular, né, velocidade angular e deslocamento angular, né, se relacionam, né, aqui essas grandezas, né, dx de dt, né, então velocidade é derivada do deslocamento e aceleração derivada da velocidade. Da mesma forma que a velocidade angular, né, derivada temporal do deslocamento angular, e aceleração angular, derivada temporal, né, da velocidade angular. Sendo, né, que as grandezas lineares, né, e rotacionais, elas são, né, elas são relacionadas, né, através, né, do raio que está acontecendo a rotação, né. Então a velocidade, né, linear, né, se a gente estiver pensando, né, por exemplo, num cilindro rodando, né, a velocidade ali, né, na ponta do cilindro vai ser igual, né, a velocidade angular vezes o raio, né. Quanto maior for o cilindro, maior vai ser a velocidade, né, da ponta ali, né, do cilindro, da parte externa dele, né. A mesma coisa com a aceleração e a mesma coisa com o deslocamento, né. E no caso, né, o torque, né, vai ser igual a força, né, vezes o raio, né. Ou seja, né, dependendo, né, do movimento que a gente quiser fazer, né, a gente aplicando a mesma força consegue, né, torques maiores, né, se esse raio for maior. Então aqui, só para vocês lembrarem, né, as relações entre grandezas, né, lineares e rotacionais. Né? Uma coisa, né, que a gente vai, né, ter muito, né, que é necessário, né, é a transmissão, né, do movimento rotativo, né. Então, de maneira geral, né, nossos motores, né, até vou tirar aqui, né, aqui tá como se fosse, né, duas circunferências, né, mas tentem pensar, né, como, por exemplo, né, se tivesse alguma coisa do tipo, né, engrenagem, né, uma entrando na outra, né, e elas rodando, né, para esse lado, né. Então, não é na verdade, né, dois círculos, né, um grudado no outro, né, um maior e um menor, né. Pode ser engrenagem ou pode ser também, né, por exemplo, né, uma correia, né, a gente pode fazer um movimento por uma correia. Né, mas basicamente, né, a gente tá fazendo, né, a transmissão do movimento. Né. Por que isso é importante? Né? De maneira geral, né, os nossos motores, né, giram com velocidades relativamente elevadas, né, e várias cargas mecânicas, né, elas não são tão rápidas, elas não são, né, acionadas, né, tão rápidas. Mas, né, de maneira geral também, essas cargas mecânicas costumam exigir muito conjugado. Né? Então a gente acaba, né, fazendo o que a gente chama, né, de transmissão de movimento, né, ou transmissão de movimento rotativo. Né? A ideia aqui, né,
é igual a de um transformador, né? Então, imaginem, né, que esses dois, né, cilindros, né, eles estejam, né, parados, né? Eles não estão deslocando, né? Eles não têm nenhum movimento aqui, né, transversal, nem para cima nem para baixo, nem de um lado nem para o outro. Eles estão fixos. Então, se eles estão fixos, se eles não estão se movendo, aqui no ponto, né, em que eles, né, se encontram, né, onde que tem, né, a relação, né, de transmissão, né, as forças, né, que um exerce no outro, né, são iguais, né, então o somatório de forças é nulo, né, porque senão eles estariam, né, em movimento. Né. Não apenas isso, né, para isso acontecer, né, os dois cilindros têm que estar, né, com a velocidade, né, linear, né, com a mesma velocidade linear, né, porque senão estaria, né, por exemplo, se fosse aqui engrenagens, né, você estaria fazendo força, né, eventualmente iria ser cancelada, né, ou iria danificar, né, o dente da sua engrenagem. Né? Então os dois estão rodando, né, um sentido aqui, né, de rotação, né, indicado aqui para ômega 1 e ômega 2. Então a velocidade também, né, no ponto aqui, né, de encontro também tem que ser igual. Né? Então se a velocidade, né, no ponto de encontro é igual, né, ômega 1 R1, que é a velocidade linear aqui desse ponto, é igual a ômega 2 R2. E a força, né, que um exerce no outro, F1 e F2, né, são iguais. Né? Bom, eu acho que eu deixo para deduzir isso. Né? Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho, né, então, que ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2, né, vezes R2. Então, eu vou ter, né, que a relação de velocidades ômega 1 dividido por ômega 2 é igual a R2 dividido por R1. Então, eu tenho essa relação aqui de velocidades, né, também fixa. Mais ainda, né, F1 é igual a F2, né? Só que força, né, torque é força vezes raio. Então, força vai ser o torque dividido pelo raio, né? Então, eu vou ter, né, que a relação entre o torque, né, do primeiro cilindro com o torque do segundo cilindro vai ser R1 dividido por R2. Ou seja, se a gente olhar aqui, né, a relação, né, inversa, né, entre um e outro. Né, então, né, é o inverso. Né, o que isso significa? Né? Isso significa o quê? Né, para ganhar velocidade, né, eu tenho que perder, né, perder entre aspas, né, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o torque. Se eu aumento o torque, eu diminuo a velocidade, né? Isso, né, a gente até chama, né, esse tipo de relação, né, às vezes, né, igual como se fosse uma relação de transformador, né, mecânico, né? Porque igual num transformador, né, se um lado tem a tensão maior, tem a corrente menor, né? Então, ou seja, se eu elevo a tensão, né, eu tenho que diminuir a corrente, né? A mesma coisa aqui, né? Num transformador ideal, né, a potência do primário é igual à potência do secundário. No transformador, né, nesse transformador mecânico ideal, também, né, a potência mecânica, né, é dado pelo torque 1 vezes ômega 1 e a potência, né, do segundo cilindro pelo torque 2 vezes ômega 2, né? Isso daqui tem que ser igual, né? Então, por exemplo, o lado do motor costuma ser o lado de alta velocidade, né? E o lado da carga costuma ser o lado de baixa velocidade. Então, a carga, né, tem um torque, né, costuma ser o lado de alto torque, e o motor, o lado de baixo torque.
tá? De maneira geral, pessoal, eu vou, né, passar para vocês, né, quando eu passar um exercício, eu vou falar o seguinte: tem uma relação, né, de transformação. Quando eu falar uma relação de transformação mecânica, né, uma relação de transformação, né, mecânica. Deixa eu apagar aqui, né? Mecânica, né? Por exemplo, KS igual a 100, por exemplo. Eu vou passar um exercício com isso. Então vamos deixar aqui bem claro. Eu, de maneira geral, né, vou passar essa relação mecânica como sendo a razão, tá, da velocidade, né, do o ômega de alta dividido pelo ômega da baixa. Ou seja, a razão entre a velocidade, né, do lado de velocidade maior dividido pela velocidade do lado menor. Então, por exemplo, se eu falo relação de 100, significa que um lado, né, o lado de alta, aqui que eu estou chamando de alta, ele tem a velocidade 100 vezes maior. E, portanto, o torque 100 vezes menor, tá? O lado de alta. E o lado de baixa tem a velocidade 100 vezes menor e o torque 100 vezes maior, tá? Então, vamos deixar isso aqui meio que combinado, tá? Em geral, vou passar para vocês, né, da forma de um ganho, né, e que vai, né, falar aqui, né, essa relação entre o ômega da alta pelo ômega da baixa. Igual quando a gente fala que o transformador tem a relação de transformação de 2. Em geral, a gente costuma falar, né, da tensão da alta para a tensão da baixa, né? Em geral, é claro, tá, pessoal? Não é sempre, né? Às vezes tem gente que gosta de sempre se referir do primário para o secundário, né? E aí, se for um transformador, né, do tipo abaixador, né? Então, desculpa, abaixador não, elevador, né? Então, essa relação pode ser menor do que 1. Mas eu prefiro sempre passar, né, uma relação maior do que 1, né? E sempre relacionando, né, a velocidade, né, da alta pela velocidade da baixa. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? O chat. O que você está falando que levaria o torque, ô Davi? Você não, a potência tem que ficar igual. Se você abaixa a velocidade, você eleva o torque. Se você aumenta a velocidade, você abaixa. Acho que você não. Não, Davi, seja. Você está falando desse KS aqui? Porque esse KS eu acabei de falar que é a relação da alta para baixa. O que você quer falar? Sempre quando você fala eleva o torque, né, você tem que falar de colado para colado, né, porque o lado contrário. Não, tudo bem. Mas ficou claro? Se não ficou claro, pode perguntar. Beleza, então. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Então vamos passar aqui, né? E aí com isso, né, a gente chega num acionamento típico, tá? Num acionamento típico, onde eu tenho, né, um motor, né, e eu tenho aqui a carga mecânica, né? Esse
né, esse motor, né, pode estar ligado diretamente, né, à carga mecânica, ou eu posso ter aqui, né, no caso, uma caixa de transmissão. Eu falei KS, mas aqui eu estou usando KT. Tá? Como, né, que a gente relaciona, né, o ângulo, né, da carga, a variação da carga com, né, o ângulo barra velocidade aqui, né, do motor. Então, eu quero tirar com vocês essa equação aqui. Né? Então, a gente tem aqui, né, velocidades diferentes, né, de carga e motor, né? Então, variações de ângulos diferentes, torques diferentes, né? E tenho aqui, né, a questão da torção, né? Aqui a questão da torção, que é basicamente, né, a elasticidade. Então, como que a gente modela, né, esse sistema aqui? É o que provavelmente, né, vai ser o mais complicado, né, da aula de hoje. Então, vamos fazer aqui, né? Então, tem aqui, né, minha carga, né? Sai aqui o eixo. Nessa carga tem um momento de inércia JL, né? Aí, né, eu representei aqui um elemento aqui de torção que eu tenho valor aqui de K, né? Eu vou colocar, na verdade eu não coloquei ali na figura, tá? Mas eu vou colocar aqui, né, até eu vou colocar com uma cor diferente, né? Aqui um elemento de atrito, né? Eu não coloquei nenhum elemento de atrito, vou chamar aqui de BA, né? Vou ter aqui, né, uma relação aqui de transformação, né, ligando aqui, né, tudo nesse eixo aqui, eu vou ter o meu motor, né, que tem um momento de inércia JM. Então, aqui é o motor. Carga e motor, né? Vamos lá. Esse motor, ele impõe um conjugado, que eu vou chamar aqui de conjugado TE, né, e ele gira com uma velocidade ômega-n e tem, né, um ângulo aqui, né, ou um defasamento, né, θm. A carga, né, de maneira geral, ela exerce, né, um conjugado contra o movimento, né, ela está resistindo ao movimento, então ela tem um conjugado aqui TL, né, mas ela, em geral, né, gira com tudo, com todo mundo. Então ela tem aqui, né, no mesmo sentido do motor, né, um conjugado θL, desculpa, conjugado não, né, um ângulo, né, de deslocamento θL e uma velocidade ômega-l. Né? Qual que é a equação dinâmica, né, desse sistema? Bom, então vamos lá, né? Vamos equacionar para o motor e para cá, né? Como? Com a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala? A segunda lei de Newton, né, vai falar, né, que somatório de força era igual a massa vezes aceleração. Então, no nosso caso, vai ser, né, somatório aqui, né, de conjugado é igual, né, ao momento de inércia vezes aceleração. Aceleração é a derivada temporal, né, de ômega. Então, eu vou colocar aqui ômega L ponto, tá? Vou representar a derivada aqui com um ponto. Já é? Então, eu vou ter isso, né? O somatório de carga, né? Na carga, né? Só vir aqui, né? Que a inércia da carga, né? É JL, né? Então, aqui, né? É na carga. Né? Eu também tenho no motor, né? Somatório de torque do motor
Eu vou colocar TL aqui para não confundir com conjugado de carga nem com conjugado motor. Vai ser JM vezes ômega M ponto. Então aqui, motor. Né? Bom, quais são as forças, né, que estão atuando aqui na carga, né? Bom, eu tenho aqui, né, o conjugado da carga, né, atuando contra o movimento, né? Nessa ponta aqui eu tenho o conjugado do motor, né, que está, né, responsável por produzir movimento. Mas como é que a carga vai enxergar esse meu conjugado aqui, né? Como que ela vai enxergar, né, o conjugado que está, vamos dizer assim, né, produzindo o movimento. E como é que, né, o, o motor, né, vai enxergar aqui o conjugado que é contra o movimento. Tá? Então é isso que eu quero fazer aqui com vocês por partes, porque isso vai envolver, né, muito a torção, tá? A torção que está representado aqui, né, pelo K. Tá? A torção, pessoal, é como se fosse uma borracha, né? Imagina que vocês tivessem uma borracha em mãos, né? Se você, né, começa a de um lado, né, tentar torcer a borracha, né, fazer ela virar, né, você vai ver que ela vai se esticar, né, e uma ponta, né, ela não vai ficar, ela não vai ficar retinha, ela vai ficar um pouco torcida, né? Mas conforme você vai aumentando essa torção, essa borracha vai começando a fazer mais força na outra ponta para ela, né, seguir o movimento. Apesar da gente estar falando, né, aqui de um eixo, né, que é feito, né, de metal, né, que a priori, né, seria sólido, né, esses eixos, né, esses materiais que são sólidos, eles também possuem esse tipo de elasticidade, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Como eu estou fazendo um torque de vermelho, né, eu vou criar aqui, né, dois, né, conjugados, né, do lado da torção, que são iguais. E eles vão, né, fazer, tá, essa transmissão do movimento. Então, né, desse lado aqui eu tenho o conjugado motriz, né, que está produzindo a força. Então eu vou chegar aqui desse lado aqui e vou colocar um conjugado, que é TA, né, que é o meu conjugado aqui, que eu vou chamar de torção, né, a favor do movimento. Desculpa, contra o movimento, né? A torção, ela tenta dificultar inicialmente o movimento, mas depois ela transfere o movimento. E do outro lado, o mesmo TA, só que, né, com um sentido diferente. Ou seja, eu estou fazendo aqui, né, a transferência, né, do conjugado. Então, o conjugado está sendo transferido de um lado para o outro. Só que, é claro, né, esse conjugado aqui, né, ele vai ter uma pequeno atraso, né, justamente provocado, né, pelo tempo que vai gastar, né, para o meu eixo se deformar, e quando essa deformação for, né, grande o suficiente, eu transferir, né, o movimento de um lado para o outro. Alguma dúvida em relação à torção, pessoal?
Ô, Guilherme, beleza? Tudo bom? Você poderia repetir, por favor, essa última parte do conjugado TA, fazendo favor? Tá. É, vamos dar um exemplo. Imagina que o motor, né, ele vai começar a girar, né? Imagina, vamos pensar num caso, Guilherme, que, por exemplo, só tem um eixo, né? Depois eu apago isso. Só tem um eixo entre o motor e carga, né? Não tem a elasticidade, né? Ela é a elasticidade desse eixo aqui, tá? A priori ele seria uma barra, né? De um cilindro, né? De, de metal, mas enfim. O que acontece? Quando o motor, né? Então, JM, JL. Quando o motor começar a fazer força nessa ponta do eixo, então o motor vai começar a exigir aqui um conjugado, tá? Então ele vai começar a fazer nessa ponta do eixo. Então essa parte aqui do eixo, né, vai começar a girar. Então, ela vai adquirir, né, eu vou colocar aqui do lado, uma velocidade e vai começar a ter também, né, uma mudança do ângulo. Só que o que acontece? Essa barra aqui, apesar dela ser sólida, né, ela tem uma determinada elasticidade. Então, o que vai acontecer? Né? Vamos pensar aqui, né, uma coisa que temporal, né, que é rápido, né, mas isso vai acontecer ao longo do tempo. O que vai acontecer? Essa parte aqui do motor, ela vai começar a girar, só que essa parte aqui da carga ela vai ficar parada. Então, esse eixo aqui que é fixo, é como se ele começasse a dar uma torcida, né? Só que é o seguinte, né? À medida que esse eixo vai torcendo, né? Ou seja, vai começando nessa parte aqui, né? Acima, na verdade, eu desenhei errado, né? É que eu não sei como que eu desenharia isso aqui, né? Como que eu desenharia isso aqui? Eu não sou muito bom de desenho. Mas vamos supor, né, que aqui é porque o eixo, né, ele vai continuar sendo um cilindro. Mas basicamente, né, aqui é o ponto, né, zero, e aqui vai começar, é o ponto zero do motor. Ou seja, você viu que ele já saiu aqui do sistema. Ou seja, essa barra, né, ela está começando, ela está envergada, como se fosse literalmente uma borracha. Você pega a ponta de uma borracha e começa a fazer uma força nela, né, você vai ver que uma ponta vai começar a mexer, a outra não vai mexer. Tá? Aqui é um objeto sólido. O que acontece? À medida que essa diferença, né, angular vai aumentando, né, essa torção também vai aumentando. E o que vai acontecer? O movimento, né, ou a força, né, ela vai ser transferida, né, do motor para a carga. Entendeu? E aí, esses dois vão começar a se movimentar, né? No caso aqui, né, a velocidade é igual, né, porque não tem caixa de transmissão, né, mas eles vão ter ângulos diferentes, né? O que vai acontecer em estado estacionário, né? Isso aqui vai continuar rodando, só que eu vou ter uma pequena diferença angular entre, né, a parte da carga, né? Então aqui a carga vai ter um ângulo θL, e o motor vai ter um ângulo θm, né? E vai ter uma diferença, né, entre θm, vai ter uma diferença entre o θm e o θL. E essa diferença, né, é justamente a torção. A torção, né, o torque de torção, ele é o coeficiente de elasticidade vezes a diferença angular, né? É igual a elasticidade, né, no sistema mecânico, né? Força igual a K
vezes x, né? Se x, né, tá num ponto de equilíbrio, né, eu não tenho nenhuma força, né, de elasticidade. Mas imagina que eu peguei um elástico e comecei a puxar. Então eu tirei do ponto de equilíbrio. Quanto mais eu puxo esse elástico, mais forte ou mais força eu tenho que fazer. A mesma coisa aqui com o movimento rotativo, né? Quanto mais eu faço força, né, e essa diferença angular, né, de uma ponta do eixo para outra, né, vai se alterando, mais forte, né, vai ficar a torção. E aí eu vou, né, no caso, com uma carga livre, né, para se movimentar, né, eu vou conseguir, né, movimentar a carga. Se a carga, por exemplo, ficar travada, né, e o conjugado do motor, né, não conseguir travar, é um caso, né, de rotor bloqueado, né? Se tem alguma coisa segurando o rotor e ele não consegue, né, fazer força, né? E dependendo aqui da força, né, que eu aplico no motor e ele não se mover, né, dependendo do material, eu posso até quebrar essa barra, né? Em geral, não acontece quebrar a barra, né, porque o seu motor, né, já foi para o espaço muito antes do C, né, fazer tanta força, sim, né? Mas acho que vocês devem ter visto, né, vocês devem ter visto, né, resistência dos materiais, né, que os materiais têm uma resistência, têm uma elasticidade, né, têm características, né, apesar de serem sólidos, né, eles têm essas características de elasticidade bom, da máxima capacidade de força. Então, isso vai acontecer aqui também, entendeu? Você vai tentar, né, girar, você vai fazer uma força aqui, né, rotativa, e vai demorar um pouco, né, e vai começar a mudar, né, o ângulo aqui de uma ponta, né, do eixo, mas vai demorar um pouco para esse movimento ser sentido aqui na outra parte do eixo, né? Isso se deve, né, à torção, né? Não é um elemento que eu coloco, né? Isso é uma característica do próprio eixo, né? Então, o eixo, né, tem essa característica de torção. De maneira geral, né, é pequeno, né? Se a gente não vai conseguir medir, né, vários radianos, né, de diferença entre um e o outro, né, é bem pequenininho, mas é um pequenininho, né, que dependendo, né, pode atrasar um pouco, né, a transferência do movimento do motor para a carga. Mas deu para entender sim, ô Guilherme. Ah, Obrigado. tá. Não, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso modelo, tá? Eu preciso refazer esse desenho embaixo ou eu posso continuar? Melhor refazer, né? Deixa eu refazer ele rapidinho. Só para, né, tentar pegar, né? Eu vou colocar aqui na elasticidade. Aqui eu coloquei um atrito. Aqui no lado de baixa velocidade, né? Aqui eu coloquei, né, a relação de transformação. E aqui eu coloquei, né, o motor, né? Motor JM, a carga, né, JL, KA, BA, né, transformação KT, conjugado TE, conjugado de carga TL, né, movimento aqui da carga ômega L e ângulo θ L. Velocidade do motor ômega M, ângulo do motor θ M. Né? Aqui de um lado, né, muito bom, né, ficou muito perto. Né, de um lado, né, aqui, né, o torque de torção, e desse outro lado, né, o torque de torção também, e a torção aqui, né, no meio disso tudo. Ficou meio ruim aqui, pessoal, porque não calculei muito bem o espaço, né, mas seria isso. Tá. Então vamos lá.
como que a gente escreve, então, agora, né, a equação aqui da carga, né? Vamos começar com a carga. A carga é mais fácil, né? Somatório de torque, né, é igual a momento de inércia vezes aceleração. O que a carga está enxergando? Né, vamos ver aqui. A carga está enxergando aqui, né, o TL, que está contra o movimento, né, o sentido está contra o movimento, e o torque de torção, né, que está a favor do movimento. Então, a equação da carga é TA menos TL igual a JL vezes ômega L ponto. Tá? Então, essa é a equação aqui da carga. Depois a gente vai adereçar aqui o TA. Vamos agora para o motor, né? O motor começa a ficar, né, mais interessante. Como que é o motor, né? Então eu tenho TE aqui, né, na mesma, né, no mesmo sentido do movimento, né? E aí depois eu me deparo aqui, né, com a caixa aqui, né, de transmissão, né? Então, imaginando, né, que isso daqui, né, igual eu falei, é um transformador mecânico, perfeito? Né? Então, se desse lado aqui, né, eu tenho TE, né, KT representa, né, a velocidade da alta dividida pela velocidade da baixa. E, né, o motor costuma ser o lado de alta velocidade e baixo torque. Então, refletido aqui desse lado, até vou fazer com a cor vermelha, eu vou ter o TE linha, eu vou ter aqui desse lado o ômega M linha e eu vou ter aqui desse lado o θ M linha. E qual que é a razão entre nesses valores com linha e os valores reais? Então eu passei do lado de alta velocidade para o lado de baixa velocidade. Então o θE linha vai ser maior KT vezes que o θE. Já a velocidade e o ângulo, eles vão ser menores, né? Então, se eu ganho, né, em conjugado, né, eu tenho a diminuição, né, de velocidade, deslocamento angular, né, e, né, de deslocamento angular e de, oh meu Deus, aceleração, tá? Então eu joguei agora, né, tudo para o lado, né, de alta velocidade. Então aqui tá no lado da carga, ou, né, o lado de baixa, tá? Depois a gente volta para o lado do motor. Bom, agora aqui no lado de baixa, o que eu tenho? Eu tenho o TE linha, né, a favor do movimento, e eu tenho o torque de torção contra o movimento. Além do torque de torção, o que eu tenho? Eu tenho aqui, né, um momento, ou desculpa, o coeficiente de atrito, né? E atrito é sempre contrário ao movimento, né? O atrito sempre desacelera a carga. Então, quando eu fizer o somatório de carga, o que eu vou ter, né? Eu até vou colocar aqui, né? Equacionamento do motor, né? Está no lado da carga, mas é o equacionamento do motor. Então, eu vou ter a favor do movimento o TE linha. Contra o movimento, então, menos, né, o conjugado aqui de torção e o conjugado que o atrito exerce. Qual que é o conjugado do atrito?
Bom, o conjugado do atrito é o coeficiente de atrito vezes a minha velocidade, ômega m'. Isso vai ser igual. Bom, eu não falei, né, como refletir, né, o momento de inércia, mas depois a gente vai ver como refletir o momento de inércia. Eu vou colocar aqui Jm', que seria, né, esse momento de inércia refletido, vezes ômega m', ponto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui no caso? Guilherme, esse ômega' não seria igual ao ômega L, não? Por eles estarem do mesmo lado? Sim, seria. Seria. Mas é porque eu fiz a transição direta dos valores do motor, mas seria sim, tá, Arthur? Eles teriam essa relação, tá? Ah, tá, beleza. Mas você tem razão. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom. Então vamos lá, né? Esse, né, é o equacionamento, né, do lado, né, do motor. Do lado do motor não, do lado da carga, né? Mas é a equação do motor, né? Bom, como que a gente passa, né, para o lado, né, do motor? Bom, eu estou no lado da baixa velocidade, o lado da carga, né? Ou seja, eu estou no lado, né, de baixa velocidade e alto torque. Se eu quero passar para o lado do motor, né, para o lado de alta velocidade, né, bom, o que eu preciso fazer? Isso aqui é uma equação de torque, né? Os dois lados eu tenho um torque, né? Então, aqui, né, BA vezes ômega, né, TA, isso tudo é equação de torque. Como que eu passo do lado de baixa para o lado de baixo para o lado de alta? Bom, o lado de baixa velocidade, né, tem torque maior. O lado de alta velocidade, né, tem conjugado menor, né, e velocidade maior. Então, no lado do motor, né, o lado de alta, né, o torque do lado, né, eu vou colocar aqui, né, o torque do lado de alta, né, é o torque do lado de baixa dividido pela relação de transformação. Então, se aqui é o lado de baixa, eu preciso, né, dividir isso tudo, né, os dois lados da equação, por kT. Como que vai ficar? Vai ficar TE, tudo bem? Dividido por kT, menos TA, TE', né, dividido por kT, menos, na verdade eu tô colocando cada um, né, mas posso colocar tudo, né? Então, basicamente, né, TE menos TA menos BA ômega N dividido por KT, né? O Guilherme, você também não está se ajudando. Igual, né? Vamos colocar aqui de um jeito diferente, tá? Vou colocar aqui, né? JM' vezes, né? Bom, o ômega N' é o quê? Não estou me ajudando, hein? Ômega N dividido por KT. Vou cancelar. Não quero isso. Só um minuto, pessoal. Eu quero algo diferente. Tá, entendi. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou substituir essas grandezas aqui, né? Ômega N, né?
por isso daqui. Tudo bem? Então, o TE', né, ele vai ser KT vezes o TE do motor, menos, né, o torque aqui de torção, menos BA vezes ômega N dividido por KT, igual a JM vezes ômega N dividido por KT. Tá? Então eu peguei tudo que tinha linha, né, e usei essas relações aqui para reescrever. Tá? Como que isso vai ficar? Então, né, aqui eu estou com uma pequena assimetria. O TE é o conjugado do motor mesmo, né? Mas o TA é o conjugado de torção, mas ele ainda está referido ao lado de baixa velocidade. Né? Se a gente pegar aqui, o TA, né, ele está no lado de baixa velocidade. Então, eu esqueci de fazer aqui, vou fazer aqui agora, é também, não, Guilherme, você está fazendo, é pegar o TA e também passar, né, para o lado, né, de baixa velocidade. O TA está no lado de alta. O TA, tá? Eu vou colocar aqui duas linhas, está no lado de baixo. Tá? Então aqui, desculpa, contrário, né? O TA está no lado de baixa e o TA duas linhas está no lado de alta. Ô Guilherme, Eu. você vai querer passar então tudo pro lado de baixo? É, porque é o lado do motor, ô Davi. Tá vendo aqui, Ah, ó? tá, entendi. Eu tô passando agora pro lado do motor. O TA, eu esqueci que o TA estava no lado de baixo, né? Então, eu vou passar o TA para o TA duas linhas. O TA duas linhas, né, seria a reflexão, né, do TA do lado de baixo para o lado de alto. Né? Então, eu sei que o torque, né, quando eu passo do lado de baixo para o lado de alta, ele diminui. Né? Então, o TA, na verdade, né, é chamado de TA duas linhas, dividido pela relação de transformação. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou usando duas linhas, tá? Para quando eu passo, tá? Para o lado de baixa para o lado de alta. E uma linha quando eu faço o contrário, tá? De alta para baixa. Tá? Então, reflexão aqui, eu tô tomando esse cuidado. Do lado de baixo para o lado de alta, duas linhas. Reflexão do lado de alta para o lado de baixo, só uma linha, para fazer essa diferenciação. Tá? Então, reescrevendo aqui essa equação, desculpa, né, eu esqueci do TA, vai ficar aqui, TA dividido por KT, menos BA, vezes ômega N, dividido por KT, igual a J, né, M, J', né, M, igual a ômega N dividido por KT. Né? Fiz errado aqui, né, pessoal? Fiz errado aqui, né? Tá errado. Tá? Então, olha só. O conjugado do lado de baixa é maior que o conjugado do lado de alta. Né? Então, o lado de baixa velocidade, né, tem alto conjugado. Né? Então, aqui é KT vezes TA duas linhas. Né? O conjugado do lado de baixa velocidade é maior do que, né, o de alta velocidade. Que faz sentido até com isso daqui, né? Com esse termo aqui, né?
que eu passei, né? KT vezes o torque, tá? Então, por favor, tá? Aqui eu fiz errado. O que eu vou fazer? Né? Então, eu quero ter torque, né? É uma expressão em função do torque do motor. Então, eu vou colocar, né, nos dois lados da equação KT em evidência. Quando eu colocar nos dois lados da equação KT em evidência, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter TE, né, menos o TA, duas linhas, né? Ou seja, né, KT vezes TE eu volto para aqui, KT vezes TA, duas linhas, eu volto para aqui, menos BA dividido por KT ao quadrado, vezes, né, ômega linha. Então aqui eu estava dividindo por 1, né? Vou agora estar dividindo pelo quadrado. Igual a mesma coisa aqui, né? Que eu estou dividindo por 1, se eu for colocar em evidência, né? J em linha M KT ao quadrado vezes ômega N, né? Eu só não botei o KT em evidência, né, Guilherme? Seu esperto. Desculpa, gente, eu tô chegando no final do dia, eu imagino que vocês também, né? A gente vai ficando mais lento. Me perdoam. Tô meio... né? Isso aqui cancela com isso daqui. E agora, né, eu vou ter a minha equação do lado, né, do motor. TE menos TA, duas linhas, menos, tá? BA, duas linhas, vezes ômega N é igual a JM vezes ômega N. O que eu fiz aqui? Né? BA, duas linhas, é BA dividido por KT ao quadrado. Né? O que isso significa? Né? Significa, né, que os meus valores, tá, de atrito e, né, inércia, né, eles vão ter uma relação quadrática, né? Então, olha aqui, né, JM linha, né? Então, JM linha dividido por KT ao quadrado é igual a JM. Ou então, JM é KT ao quadrado vezes JM. Olha só, quando, né, eu passei, né, do lado de baixa velocidade para o lado de alta, né, eu peguei o valor da minha variável, né, vou colocar aqui um valor, sei lá, V. Não, V não é bom. Não, um valor, é uma constante, então um valor K e dividir, não é bom, né? Ah, caramba. A gente não tem tipo uma impedância, né, mecânica, se tem eu não conheço. Mas basicamente, né, eu peguei, sei lá, o valor da variável mecânica, né, vou colocar então Vmec aqui, e dividir pela relação de transformação ao quadrado. Lembrando, relação de transformação, né, da velocidade alta para a velocidade, a razão entre a velocidade alta e a velocidade baixa. E quando eu fiz o contrário, né, da alta, né, ou seja, JM, né, estava no lado da alta, né, para a baixa, né, é o
o valor, né, da variável mecânica vezes kT ao quadrado. Ou seja, é igual espelhar a impedância em transformador, né? A relação é quadrática, ela não é linear, né? Igual é a da tensão e da corrente, né? Ela é quadrática, tá? Então aqui é como se fosse o espelho aqui, né, das variáveis, né, mecânicas, ou das grandezas, não é nem grandezas mecânicas, né, dos... como se fosse das nossas impedâncias mecânicas, né? Se eu posso usar esse termo. Então, das nossas impedâncias mecânicas. Então, olha só. Né? Essa é a nossa equação do motor. Né? E essa daqui é até mais simplesinha. É a nossa equação da carga. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa identificar onde está a torção. Né? Se não tiver torção, vai ser direto. E uma vez que a gente identificar qual que é a torção, né, a gente saber lidar, né, como que a gente vai fazer, né, para fazer o somatório de torque, né. Então, a gente identifica, né, a caixa também, né, de transmissão, onde que ela está, né, para refletir, né, valores, né, aqui, né, de KA, BA ou até J, né, para um lado ou para o outro, se for necessário. Né, e também do torque de torção. Só faltou, né, agora, né, equacionar o torque de torção. Né? O torque de torção, TA, né, ele é igual à constante de elasticidade vezes, né, o delta θ, né, essa diferença angular. Essa diferença angular é como? Né? Então, TA vai ser igual ao KA vezes, né, o θ do motor menos o θ da carga. Porém, né, o KA, né, essa torção está no lado de alta velocidade. Então, aqui, né, no caso, é o ângulo do motor espelhado, né, ou seja, ó, linha, ou seja, né, do lado de alta para o lado de baixa, menos o ângulo do motor. Né? Então, o meu torque de torção é igual a isso daqui. Né? Se eu quiser, né, colocar ele em função, né, da variável real, né, então vai ser Ka vezes, né, a variável real é o θm. Né? Eu sei que como ela passou do lado de baixa, de alta velocidade para o lado de baixo, ele vai estar dividido por Kt. Né? Então, eu pego o valor real e faço o espelho. Né? Também posso usar, né, isso daqui de uma maneira direta. Substituo isso, né, na equação da carga, né, para ter a equação final. Né? Bom, e a equação do motor? Né? A equação do motor é o TA duas linhas. O TA duas linhas é o TA, né, espelhado. Né? Então a gente viu, né, o TA duas linhas, né, ele é Kt vezes maior, né, que o TA. Né? Então o torque, né, no lado de baixa velocidade, contrário, né, Guilherme? Desculpa, pessoal, né? O torque, né, no lado de alta velocidade é menor que o torque, né, de baixa velocidade. Quando, né, eu dividir, né, isso daqui, né,
o TA por KT, o que eu vou ter? Vou ter que o TA duas linhas, né, vai ser, né, Ka dividido por KT vezes, né, θm dividido por KT menos, aqui eu usei θm menos θm, né, eu sou meio bobinho, né, é o ângulo do motor menos o ângulo da carga, né, o θm menos θl, né, menos θl, né. Se eu colocar aqui, né, 1 sobre KT em evidência, eu vou ter que o TA duas linhas vai ser Ka dividido por KT ao quadrado vezes, né, o θm menos KT vezes o θl, né? E o que isso significa, né? Bom, isso significa que o Ka, né, dividido por KT ao quadrado, né, é o espelho, né, do Ka, né, do lado de baixa velocidade para o lado de alta velocidade, né, e KT vezes θ' é o espelho, né, do θ', não, né, θl, é o espelho do θl do lado de baixa para o lado de alta. Então, ou seja, faz sentido, né? Eu começo a analisar, né, as minhas, né, variáveis, né, sempre passando de um lado para o outro do meu sistema, né? Então, eu tenho o valor, né, do Ka de um lado do sistema, seja o lado de alta ou o lado de baixo. Se eu quero escrever uma equação do lado contrário, eu faço a transformação a partir da relação de velocidade. A mesma coisa com velocidade, com posição, aceleração, momento de inércia e atrito, né? Eu vou fazendo, né, essas transformações, né, de um lado para o outro e vou escrevendo as minhas equações de acordo com essas transformações, né? Ou seja, usando, né, todas as grandezas referidas, né? Eu fiz aqui um passo a passo, né? Até, né, no processo aqui, né, pelo menos eu percebi, né, que eu tinha errado as equações. Seria bem triste, né, se eu não tivesse percebido, né? Mas eu corrigi, né, a relação aqui de transformação de um lado para o outro, né? Isso exige atenção, né? Não é difícil, mas exige uma atenção, né? Eu mesmo errei 3 ou 4 vezes aqui, né? Durante aqui, né, a nossa conversa, a reflexão de um lado para o outro, né? Então exige atenção, não é nem tanto dificuldade, mas é atenção, né? Então tenta ficar esperto, né, com relação a isso. Eu tentei, né, criar aqui, né, uma simbologia, acho que não ficou muito bom, né, mas, né, basicamente, né, usar, né, eu uso uma linha, né, quando eu falo, né, da reflexão, né, de alta para baixa, né, e uso duas linhas, né, de baixa para alta, né, até para eu tentar, né, manter, né, esse valor originalmente estava no lado de baixo, no lado de alta, na hora de escrever, né, as minhas equações. Pessoal, o equacionamento é igual, né, o de um transformador, né, né, basicamente que a gente tem, né, que se a gente for, acho que pensar, né, em termos de analogia, né, aqui, né, a gente, né, teria, né, que a gente pode, né, tentar fazer uma analogia, né, se não me engano aqui, né, analogia do tipo, né, o torque, né, seria a tensão, o ômega, né, seria o I, o J, né, seria a indutância, o B seria a resistência, né, e o K, né, seria a nossa capacitância, né. Então, se a gente olhar, né, essa analogia é válida, né. Então, por exemplo, né,
vamos pensar aqui, né, em termos de equação dinâmica, né, aqui, né, V é igual, né, a L I, né, derivada, né, aí a gente tem, né, torque é igual a J vezes ômega ponto, né, V é igual a R I, né, aí a gente vai ter, né, torque é igual a B vezes ômega. E aí aqui, né, a gente tem que, né, vou colocar dessa forma, né, talvez aqui essa relação seja um pouco diferente, né, mas eu tenho, né, que V é igual a 1 sobre C integral de I, né, e aqui eu vou ter que torque, né, vai ser igual a K, né, vezes a integral de ômega, né, então, ou seja, aqui, né, tá um pouco errado, né, a nossa elasticidade, né, no caso aqui, né, ela é 1 sobre C, né, ela seria 1 sobre C. Mas teria, né, o comportamento aqui, né, da indutância. Então, assim, né, tem as analogias, né, e, né, esses valores, né, eles passam, né, de um lado para o outro, né, transformando. E a gente sabe muito bem mexer com isso daqui, né, então, se a gente criar uma analogia, né, talvez fique mais fácil, né, mexer com a parte mecânica também. Pessoal, alguma dúvida? Então vamos lá, pessoal. Se vocês repararem, vai ficar faltando uma partezinha aqui, que seria um espaço de estados, um diagrama de blocos, né? E como eu coloco aqui, né, o modelo de um elevador. Eu não vou passar isso nessa aula, principalmente aqui a questão do espaço de estados. Eu vou passar isso na aula que vem, porque eu quero linkar essa parte do espaço de estados, tá? Com o diagrama de blocos, com aquilo que eu falei para vocês, que seria o primeiro projeto do Lab. Aí eu acho que eu já termino essa parte, já linko com o negócio do Lab, e já, porque essa parte do diagrama de blocos barra espaço de estados fica muito tranquilo para fazer a simulação, né? Mexer com simulação. Então, eu linko com o primeiro trabalho do Lab, né? E eu acho que eu fecho a aula depois, né? Falando do modelo de um elevador e acaba a parte, né, da carga mecânica. É uma parte muito grande, né? Mas é uma parte que requer, né, muito atenção. Pessoal, alguma outra dúvida, né, seja de alguma coisa que eu falei hoje, do exercício que eu passei para vocês, ou de alguma coisa da disciplina que porventura não ficou claro ainda? Onde podemos acessar a gravação da aula? Ô Lucas, eu enviei um e-mail, né? Até vou entrar aqui no, mostrar aqui. Tem aqui no Siga, né?
participantes, eu acho. A minha sessão expirou. Mas basicamente ali tem uma lista de e-mails que está cadastrado, né, com todos os alunos. Aí eu fui no Drive e compartilhei com todos os e-mails cadastrados. Se você não recebeu a aula de quarta-feira no seu e-mail, né, me manda aí você me manda um e-mail, né, com o e-mail que você usa, o que você mais utiliza, que aí eu troco nessa lista e na hora de compartilhar no Drive eu compartilho com você também. Pode ser? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, não preocupa não. Eu não sei se vocês recebem Não sei se vocês recebem, vou até parar aqui a apresentação, um e-mail informando, se é um link no Drive. Eu acho que vocês devem receber um e-mail informando. Mas enfim. Lucas Massato. Guilherme, eu entrei na turma depois. Será que você pode me enviar também? Ô, Lucas, eu enviei um e-mail hoje de manhã, que nem eu falei com o pessoal, eu era para ter enviado na quinta-feira, eu acabei atrasando e enviei hoje. Se você estava na lista hoje, você recebeu. Se não, me manda um e-mail avisando também. Pode ser ou não? Beleza. Janaína, professor, alguns alunos foram matriculados só hoje. Tem como enviar o convite para as aulas novamente? O convite para os encontros, Janaína, é o link que eu posto no Siga. Se for a questão da aula ou das coisas da semana passada, eu enviei hoje de manhã. Não sei se você estava matriculado hoje de manhã. Aí é a mesma coisa para o Lucas. Qualquer coisa, me avisa, que aí eu passo para vocês de novo. Mas eu acabei demorando a passar, então dá uma conferida. Ou se você não recebeu, você já sabe que não recebeu. Eu usei o e-mail cadastrado no Siga. Aí você já pode me falar de uma vez. Só de noite. Tá joia. Pessoal, então eu vou enviar um e-mail. Talvez vocês vão receber de novo, mas aí eu vou atualizar a lista de e-mail e quando enviar o vídeo de hoje, já envia, eu faço o envio dos dois, aí eu acho que fica mais fácil. Aí quem já recebeu é só ignorar o e-mail. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, Sim, boa noite. boa noite. No caso, você vai ficar enviando as aulas por e-mail toda a aula? Porque quando eu gravo o encontro aqui, o Felipe, depois de um tempo, ele está disponível no meu Drive, entendeu? Aí eu pego no Drive e compartilho, né? Peço para compartilhar eu coloco, né, os e-mails de vocês, né? Dou um copy-paste ali, né, na lista de e-mails e peço para compartilhar com todos esses e-mails, né? Então por aula mesmo. Não, porque de repente você podia criar, já que você usa às vezes o Gmail, um drive compartilhado com os e-mails do pessoal aqui, aí você cria uma pasta e aí você vai adicionando as aulas, que aí fica um link só e fica disponível todas as aulas num lugar só.
Não sei Tudo bem. se facilita para você também, para a gente, às vezes. Entendi. Eu vou fazer, eu vou olhar isso, Felipe. Vou ser honesto para ti. Eu nunca fiz. Caso eu não dou conta, porque ultimamente eu tenho apanhado para tecnologia. Eu tô me sentindo até meio velho por causa disso. Eu tenho apanhado a tecnologia. Mas qualquer coisa, eu te peço ajuda. Mas eu vou Não, tentar tranquilo. aqui. É Mas bem realmente fácil. eu tenho apanhado da tecnologia ultimamente. Quando Me lembrado vai dos meus pais aqui. no Drive, só botar no Drive lá, você cria tipo uma pasta, Sim. aí E compartilho a aí pasta tem com a opção do vocês. lado, tem a opção do lado assim, ó, drives compartilhados. Uhum, Aí às vezes entendi. tem uns que o pessoal compartilha com você, aí é só você criar um novo. Aí você Uhum, coloca, por exemplo, o i24, sim, acionamentos, aí fica uma pasta e aí você vai adicionando as aulas. entendi. Não, beleza. Beleza, eu vou fazer isso, Felipe. Acho que é mais Beleza. fácil para você e para mim também, né? E aí eu só movo, né, o arquivo para aquela pasta. É, Não, beleza. Eu vou tentar fazer isso. beleza. Obrigado, professor. Que isso, à vontade. Mais alguma observação ou dúvida, pessoal? O professor, Sim. talvez seja uma dificuldade minha, porque às vezes, quando o senhor está explicando, não sei se você está apontando para determinado local da tela, teria como o cursor ficar com uma cor diferente para a gente conseguir localizar em qual parte você está falando? Tá, eu tenho essa mania mesmo, ô Guilherme. Será que eu consigo mudar? É porque É no às Windows que eu vezes. mudo? Oi? É no Windows que eu mudo? Então, não sei de onde que faz Putz, isso. eu já Muda mudei no muito painel de cursor no, controle. no Windows 95, cara. Se não tiver nem ser nascido. Eu falo porque, às vezes, eu não sei se é porque eu tenho alguma dificuldade, eu não consigo localizar onde você está apontando. Beleza, eu vou tentar mudar a cor ou o ícone, né, do meu cursor para talvez ao invés de ser uma seta, ser algo um pouco mais chamativo. Ah, não, Acho beleza. que pode facilitar, né? Uhum, Eu vou obrigado. ver aqui. Deve ter um jeito de mudar ou só mudar aqui no board, né? Não, beleza, obrigado. Para ficar mais fácil. Não, beleza, Guilherme. Tranquilo. Se Na, for no, op- na opção mouse do painel de controle, ele consegue trocar. Entendi. Mouse no painel de controle. se for no PDF, tem uma opção que é apontador. Ele fica um pontinho vermelho junto com o mouse. É mais fácil. PDF, apontador é em visualizar? Botão direito, Ferramentas. clica no botão direito e já aparece apontador, eu acho. Pode ser. Eu tenho que ver. Propriedades dos documentos, mostrar, localizar, imprimir. Depois eu dou uma olhada, mas deve ter aqui um apontador. Alçar texto, assinar documento. Dou uma procurada aqui, o Luiz Eduardo. Vou ver aqui, talvez também para mudar no PDF. É que não adianta nada mudar só no quadro branco, né? Sendo que às vezes eu estou sinalizando no PDF. Mas eu vejo aqui, deve ter alguma coisa aqui, eu procuro para mudar. Mostrar, ocultar. Eu dou uma procurada, eu vou dar um Google depois e qualquer coisa eu te pergunto, talvez no início de quarta-feira, se você souber, se eu não conseguir. Pode ser? Oh, pode sim. Normalmente é só o botão direito, mas eu também não achei aqui. É, Tô... eu cliquei no botão direito e não achei. Então, enfim, mas Né? Vou procurar certinho aqui. qualquer coisa eu vejo aqui alguma coisa. Realmente eu tô apanhando aqui de tecnologia, cara. Mas beleza. Depende do leitor de PDF, né? Não são todos que têm essa ferramenta. Qualquer coisa eu também baixo um leitor de PDF que
que tem essa ferramenta. Obrigado, Matheus. Davi, são 4 trabalhos. 4 trabalhos em EL 24 e EL 25. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tinha perguntado ali antes a respeito das atividades para aferição de frequência. Para confirmar, elas devem ser enviadas por todos do grupo, mas elas devem ser feitas individualmente? Desculpa, o Marco Túlio, eu deixei passar. Cada um tem que enviar a sua atividade. Vocês podem fazer em grupo, né, mas é igual eu falei, né, lá na questão, né, da diferença de plágio, né, e de fazer junto, né. É ideal que vocês discutam e tudo mais, né, mas que vocês não entreguem um mesmo texto, tá. Teve cada um, né, depois colocar, né, da sua forma, do seu texto, com as suas palavras, que a ideia, né, assim, o exercício é uma coisa, né, essa primeira semana é um exercício, então não tem tanto problema, mas a ideia do resumo, né, é que vocês discutam e tal, mas que você faça o seu resumo, né, para você entender, para você, né, depois, né, ver o que se você tem alguma dúvida ou não, entendeu? Então, tente fazer esse exercício de você fazer o seu resumo só para tentar você avaliar, né, o seu nível de dúvida ou de entendimento, né? O seu nível de entendimento da matéria. Mas independente do que, fazendo junto ou não, em grupo separado, né, com várias pessoas ou não, cada um tem que entregar o seu. A aferição de frequência é individual. A única coisa que é em grupo é o trabalho. O trabalho é em grupo. A aferição de frequência é individual. O Guilherme, aí no caso dos 4 trabalhos serão 2 práticos e 2 teóricos, né? Você quer dizer? Não. 4 em cada disciplina. Ah, tá, entendi. São 4 em EL 25, mais 4 em EL 20 e EL 24. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver mais dúvida, eu vou parar aqui, né, a gravação